Martini. Pode ser melhor para poder olhar ali a tela. Bem, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Mariana Carvalho, que preside aqui a nossa sessão, a sessão da CPI, e com isso cumprimentar a todos, né, que estão aqui conosco. Agradecer, sobretudo, a oportunidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, poder estar aqui dando uma pequena contribuição a esse debate que eu reputo urgente e atualíssimo, né? Eu vou fazer uma apresentação muito breve, né? São 20 minutos que nos cabe aqui fazer, e eu já queria deixar o ITI é um órgão público, é uma autarquia federal, à disposição da CPI, né? Evidentemente, o tema não vai se esgotar aqui nas nossas apresentações, mas deixar o ITI à disposição, né, a qualquer momento para ajudar, para colaborar, pelo acúmulo de experiência que tem em alguns temas ligados aos crimes cibernéticos, né, aos crimes chamados eletrônicos. Então, nós estamos absolutamente à disposição da CPI para qualquer ajuda, apoio e colaboração ulteriores aqui a esse debate que vamos fazer. Eu quero fazer antes de entrar na minha apresentação, também fazer algumas considerações de cunho conceitual, apresentar o ITI, apresentar aos senhores e senhoras o que é o ITI, o que é essa infraestrutura de certificação digital, e quero linkar com algumas matérias legislativas que estão aqui na casa, né? Então, basicamente essa a minha apresentação. Eu acho que um tema de cunho conceitual muito importante é a expressão crime cibernético, né? Na verdade, o atributo, né, o predicado cibernético aqui, ele não é um predicado fortuito, ele não é um simples e mero detalhe, né? Na verdade, eu estou falando de um aspecto essencial na questão do crime. Todos nós temos alguma noção como cidadão, não preciso ser nenhum especialista em segurança pública, ou advogado, ou o que seja, para ter a noção do que é um crime, o cometimento de um crime. Nós estamos falando de um novo desafio, de uma nova fronteira em que esse crime se torna cibernético ou eletrônico, né? Ou seja, ele acontece, ele é executado e ele se difunde nas redes computacionais. E a mais badalada e conhecida das redes computacionais é exatamente a internet, que tem transformado a vida de todos e transformado os governos, os países e a economia. Vimos na última década uma migração da vida civil para a vida civil eletrônica. Ou seja, os países não é uma experiência brasileira, não somos nós que estamos fazendo isso isoladamente, nós estamos levando os nossos sistemas para a internet, estamos levando para o mundo eletrônico. Foi pensando nisso, e aí eu começo a minha apresentação, foi pensando nisso que há mais de uma década atrás, o país, o governo brasileiro, construiu uma infraestrutura, um sistema nacional de certificação digital. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação é uma autarquia da Casa Civil da Presidência da República, que tem o papel precípuo de credenciar, auditar e fiscalizar um conjunto de entes, né, de entidades, de prestadores de serviço que entregam à empresa e ao cidadão brasileiro um chamado certificado digital. Ele executa a identificação presencial do cidadão. Feita essa identificação, ele tem um certificado digital, que nada mais é, de forma muito resumida, do que uma forma de identificação do cidadão e da empresa no novo mundo eletrônico. Já que eu estou levando os meus sistemas para a internet, se eu pensar, por exemplo, numa nota fiscal eletrônica, que Mazzoni citou agora há pouco, eu estou falando de um documento eletrônico que tem vida eletrônica, que nasce como um documento eletrônico e cumpre todo o seu ciclo de vida no mundo eletrônico. Eu preciso assinar esse documento. Obviamente, eu não faço mais isso de forma manuscrita. Eu tenho que assinar digitalmente essa nota fiscal. Assim, um contrato de câmbio em formato eletrônico, assim um prontuário eletrônico do paciente para falar na telemedicina, assim o peticionamento eletrônico. Eu tenho que assinar esse documento eletrônico. Para isso, eu uso um certificado digital. Esse conjunto de entes que nós podemos ver na tela, públicos e privados, né,
são credenciados pelo ITI, auditados e fiscalizados. E eles são os emissores do chamado certificado digital, que vai possibilitar à empresa brasileira e ao cidadão brasileiro a interagir nesses novos sistemas, nessa nova fronteira que é a internet. Obviamente, para a consecução dessa missão, nós temos um conjunto de padrões de segurança física e lógica, né, que são organizados no país para dar conta de características de segurança desses novos equipamentos, né, que o cidadão usa para, por exemplo, declarar o seu imposto de renda, como as empresas de lucro real, lucro presumido, que declaram o imposto de renda na internet, elas fazem isso com o certificado digital. Toda essa padronização física e de segurança física e lógica é feita para ter todo o cuidado nesse processo, a segurança jurídica desse processo. Eu não estou falando só de validade tecnológica, eu não estou falando só de cuidados tecnológicos, mas da validade jurídica dessa assinatura. A lei brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, dá o mesmo valor probante à assinatura digital, que o mesmo valor que tem a assinatura manuscrita. Então, se eu assino digitalmente um contrato de câmbio no formato eletrônico, ele tem o mesmo valor probante da assinatura manuscrita. Esse conjunto de ferramentas, de práticas, né, das chamadas autoridades certificadoras, né, entes que podem ser públicos ou privados, o SERPRO é uma dessas A6, a Serasa, CertSign são da área privada, por exemplo, a Caixa Econômica, que é um banco público, a Imprensa Oficial, que é uma empresa do Estado de São Paulo, todas essas entidades entregam um certificado para garantir na interface com esse sistema essas características, 5 características elencadas ali. A autenticidade da informação, que a informação está íntegra, a confidencialidade, que eu só receberá quem eu quero que receba essa informação, o não repúdio dessa informação e, por fim, a validade jurídica de toda essa transação. Já salta aos olhos, acho que já fica claro a todos nós, que o fraudador, o estelionatário, ele tem que também sofrer um upgrade, não é isso? Ele não vai ficar para trás, ele tem que se adaptar a essa nova fronteira eletrônica, esses novos desafios, essas novas ferramentas, e ele o faz com enorme velocidade, né? Com muito mais velocidade que o poder público, até porque o fraudador, o estelionatário, o criminoso, ele leva uma vantagem enorme em relação a nós do poder público. Eles são ágeis e, sobretudo, não cumprem a lei, né? Se ele é criminoso, ele não cumpre a lei, então ele é ágil, ele é veloz, ele está assistindo aqui essa CPI, ele acompanhará todos esses debates, trocará informações, está trocando informações nesse momento, em todo o Brasil, usará os seus canais de informação, que hoje nós vivemos a sociedade de informação. Não é só para quem é do bem que a sociedade de informação vale, também para esse submundo, a sociedade da informação vale, e ele está acompanhando detalhadamente, o passo a passo, todas essas discussões, aqui ou em qualquer lugar do Brasil, seja lá onde se discuta a questão tecnológica. Evidentemente, que eu me refiro ao crime da posse material de coisas, né? Ou seja, a economia migrando para essa nova fronteira eletrônica, né, se transformando num cybercrime, num crime eletrônico, ele se adapta porque ele quer, evidentemente, usufruir o ganho e se apropriar do bem indevidamente. Essa luta contra a fraude, contra o estelionatário, né, ela é uma luta corpo a corpo, como a gente chama, né? Você tapa um buraco, ele vai explorar outro, você tapa outro buraco, é uma luta incessante. Tecnologia, ela é muito desafiadora porque ela tem uma capacidade de transformação enorme, de barateamento dos seus recursos, dos seus ativos computacionais, e isso vale para o fraudador e para o estelionatário. Então, é uma luta incessante. Quer dizer, em nenhum momento, ninguém que faz gestão de segurança da informação, faz gestão de segurança tecnológica, se acha contentado, né? Até porque há um princípio da gente que opera, que atua na área de segurança,
que a segurança da informação ela é medida exatamente pelo elo mais fraco da corrente. Se você tiver uma corrente toda feita de titânio, né, e você tiver um elozinho só, que é feito de ferro comum, a força da sua corrente é exatamente esse ferrozinho vagabundo. Não é o titânio das outras 15 elos da sua corrente. Então, é sempre a vulnerabilidade, é sempre o elo mais fraco que conta na segurança da informação e na gestão de segurança da informação. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, essa infraestrutura de certificação digital, eu acho que é importante ressaltar isso aqui nessa importantíssima CPI, é um criptossistema civil. Tá? Nós não operamos a criptografia do ponto de vista militar ou de segurança de Estado. Ela é um criptossistema para atender a aplicações de governo eletrônico, aplicações do sistema financeiro, do sistema bancário, por exemplo, eu citei aqui os hospitais, né? E para entregar à sociedade uma ferramenta importantíssima para a desmaterialização de processos, para a troca do velho e tradicional documento em papel para um documento eletrônico. O grande efeito colateral negativo do crime cibernético é exatamente a sociedade querer fraquejar nessa migração. É bom que os nossos sistemas migrem para a internet, migrem para as redes computacionais. Ela é uma tecnologia mais sustentável, ela é melhor para o cidadão, ele tem um acesso a qualquer momento a esses sistemas. Então, esse efeito colateral talvez seja, e aí eu destaco, me adianto já e destaco isso nessa tela seguinte, todas essas características que essas aplicações trazem para a sociedade brasileira. Quando eu falo que o Brasil hoje tem bilhões de notas fiscais eletrônicas emitidas, quer dizer, documentos que têm vida eletrônica, eu estou dizendo o seguinte, que se pensarmos numa nota fiscal em formato de papel, com 3 vias, vamos fazer a conta aí, 3 bilhões de notas fiscais, multiplica isso por 3, era a quantidade de papel que circulava na sociedade brasileira, e como o papel não anda sozinho, alguém o transporta, além de tudo, o impacto do carbono nessas nossas sociedades cada vez mais enlouquecidas. Então, o crime cibernético, ele é extremamente danoso, porque ele pode, além, evidentemente, de se apropriar do bem indevido, do bem das pessoas, ele é extremamente danoso porque ele pode produzir na sociedade uma sensação de que no passado era melhor, e não era. Ele simplesmente migrou. Ele lavava dinheiro numa empresa e produzia nota fiscal em papel, agora ele vai fazer em forma eletrônica. O que ele precisa fazer para produzir uma nota fiscal em formato eletrônico? Essa migração não está acontecendo para eles, ela já aconteceu, eles já estão nesse novo desafio, eles já assumiram esses novos desafios, e a nós resta agora a contra-reação. A contra-reação ela está dentro de uma expressão que o Mazzoni usou, muito interessante, é minha tela seguinte, que é a questão da vulnerabilidade. Onde está a vulnerabilidade de um sistema? O Brasil hoje tem um gravíssimo problema, é o seu sistema de identificação civil. Não há direitos e obrigação que não se inicie com uma forma inequívoca de identificação. Se nós entramos no sistema aeroportuário, eu me identifico. Se eu entro num sistema hospitalar, eu me identifico. Se eu caso, eu me identifico. Se eu entro para a universidade, eu me identifico. Se eu viro servidor público, eu me identifico. E a nossa identificação civil ela já não está doente, não, ela já está morta. Ela é uma identificação civil do século passado e ela já não dá provas de atender aos novos desafios. Por isso, nós, da infraestrutura de chave pública brasileira, do Sistema Nacional de Certificação Digital, estamos incrementando e fazendo a adesão aos chamados sistemas biométricos, né? Ao uso intensivo da biometria no nosso sistema de emissão de certificado digital. Essa frase que eu coloco na tela, eu acho muito interessante, de um especialista chamado Bruce Schneier, né, um especialista americano na área de segurança da informação. Ele diz assim: o roubo de identidade é um crime sério, e no mundo do crime é a indústria que mais cresce. Né? É o chamado roubo de identidade, né? Que acontece no mundo analógico, no mundo do dia a dia, no mundo concreto, no mundo da vida, e já acontece intensamente nas redes computacionais, no mundo da internet. O Brasil precisa encarar esse desafio, e há 2 matérias, e aí eu já preparo o fecho da minha apresentação.
a duas matérias de enorme importância aqui na Casa, né, legislativa, uma que discute, né, o Registro Civil Nacional, é um projeto de lei de iniciativa do Executivo que quer realmente repensar em novos fundamentos a nossa identidade civil, né, é um projeto de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral junto com o Executivo Federal, é um projeto de enorme importância. Acho que no momento atual ele está numa comissão especial. Eu acho que há uma sinergia, né, uma energia positiva dessa discussão aqui da CPI com esse novo desafio que o Brasil tem que se haver, tem que encarar, ele tem que repensar a questão da identificação civil, né, em termos mais modernos, mais atuais, para dar segurança, né, a esse cidadão que adquire uma nova ferramenta para interagir num sistema eletrônico e que hoje está fragilizado porque nós usamos o mesmo sistema de identificação do século passado. E há um outro tema aí tratando da questão da biometria, que eu acho extremamente importante, que ele regulamenta e disciplina esse uso indiscriminado do dado biométrico no nosso país, né? Hoje, qualquer tipo de academia, qualquer tipo de negócio, se apropria da nossa biometria, colhe a nossa biometria, nós não sabemos em que termos isso é feito, e não há disciplina para esse compartilhamento. E se eu quero colocar a nova identificação civil em termos de biometria, e todos nós sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral está exatamente pensando em usar a biometria como uma chave de acesso à urna eletrônica, e possivelmente usaremos a biometria para compor tantos outros sistemas de segurança, não é possível que qualquer um possa colher essa biometria e não se comprometa ao não compartilhamento, ao compartilhamento indevido dessa biometria. Reputo essa matéria também, peço escusas até a CPI para estar me imiscuindo aí na matéria legislativa, né, não é a minha praia, mas eu acho que são temas de enorme sinergia aqui com essa discussão que ocorre nessa CPI. Destaco ali o projeto de lei 7316, que é exatamente a nova lei brasileira para cuidar da certificação digital, atualizando, ela se encontra na CCJ, também se a CPI puder nos ajudar aí vamos dizer assim, impulsionar também um projeto de lei de iniciativa do Executivo, para nós também é um projeto de lei de enorme importância. Eu encerro mais uma vez, senhora presidente, agradecendo o convite, a oportunidade do ITI poder fazer essas brevíssimas considerações. Quero ressaltar mais uma vez a urgência e importância desse comitê e nos colocar à disposição. Nós só combatemos o cybercrime, a fraude eletrônica, com a troca de informações. Nós temos que ser tão ágeis quanto eles, nós temos que trocar informações, compartilhar informações e recursos o mais rápido possível e da forma mais acessível possível. Muito obrigado. Obrigada, presidente Renato, pela sua presença. Com a palavra...